Boa tarde, gente. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Eu quero trazer para vocês um texto, um contexto, se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, onde o Senhor Jesus, revelando ao apóstolo João na ilha de Patmos, traz exortações tremendas, extraordinárias, sobrenaturais, dentro de uma linguagem metafórica e simbológica de fatos presentes e futuros, que hoje, em pleno século XXI, infelizmente, está acontecendo debaixo das barbas do profeta, como dizem por aí. Apocalipse capítulo 2, o Senhor começa, verso de número 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita, o qual anda no meio de 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que tu não podes suportar os maus, e provastes aos que se dizem apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não virei brevemente a ti e tirarei o teu castiçal do seu lugar, se não te arrependeres. Tem, porém, isto que aborreço as obras dos nicolaítas, quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, a qual está no meio do paraíso de Deus. Essa é a primeira carta do apóstolo João à igreja em Éfeso. E é mistério que eu e você, nós tenhamos o cuidado, porque nós, particularmente, nós somos a igreja, certo? Por que, pregador? Primeiramente porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Infelizmente, o sistema religioso conseguiu fazer uma lavagem cerebral ao ponto de que, se você não congregar, se você não se tornar um membro arrolado no hall de membro, nem a salvação você terá. Veja bem, os caras são PhD em mentiras, porque Jesus falou para a mulher do tanque de Jacó, em espírito e em verdade. Em Efésios 2,8 não é de obras para que ninguém se glorie, é pela fé. E Hebreus capítulo 11, verso 1 diz que a fé é o firme fundamento de coisas que nós não vemos, porém cremos e recebemos. Então, meu amado, minha amada, cuidado, porque você é a igreja do Senhor. Porque se essa que está aí for a igreja do Senhor, então misericórdia, está tudo errado, gente. Igreja, primeiramente, igreja não é banco. Deus não é dinheiro. As indulgências gospels estão aos milhares nos altares por aí. São a doutrina dos nicolaítas, como diz aqui o próprio Senhor, trazendo a revelação para o apóstolo João. São barganhadores da fé, são caças-níqueis gospel, mais nada. Não te ligam, não te visitam, não te assessoriam, não fazem nada de nada pela sua vida. Se você foi ou deixou de ir, problema seu.
Ninguém está nem aí preocupado. Eles querem simplesmente que você esteja lá para somar e multiplicar no efeito piramidal deles, porque só eles enriquecem. Então, o apóstolo João já vem trazendo essa revelação pelo Senhor Jesus, e ele fala: eu conheço as tuas obras. Você está pensando que Deus está omisso a tudo que está acontecendo com relação à igreja no século 21? Aí vereis a diferença do que serve e do que não serve a Deus, do justo e do injusto. Se preparem. O joio está crescendo no meio do trigo, mas ainda existe os trigais do Senhor. Deus falou para Elias: Elias, sai da caverna, porque tenho preparado para mim 7.000 que não se dobraram ainda a Baal. Oxalá que eu e você, que nós sejamos um desses 7.000 multiplicado a uma raiz cúbica infinita, de que venhamos servir a Deus em espírito, em verdade, sem nenhuma legalidade, sem nenhuma doutrinação de homens e de demônios, porque são mescladas. Esse foi o primeiro erro da igreja do quarto século em diante, quando Constantino unificou a igreja ao Estado. Aí de lá para cá, os santos, que não tem nada a ver com o panteão grego-romano, se tornaram os deuses, as deusas, os anjos da igreja do quarto século em diante. Aí daí você vê todo mundo se prostrando aos ídolos, mudos, cegos, surdos, mudos e paralíticos. E mesmo assim você não se dá conta de abrir os olhos e entender que aqui João está trazendo esse discernimento para que nós venhamos voltar ao primeiro amor. Que primeiro amor é esse, pregador? A cruz de Cristo. Porque foi na cruz que Jesus verteu o seu sangue por nós e destruiu todo o principado, potestades e dominadores, nos deu a vitória eterna da salvação. Só que o pai da mentira sabe muito bem tramar ardilosamente os seus enganos e suas mentiras. E de lá para cá você está vendo aí os engodos, as mentiras. Lembra de onde caíste. A igreja tem que lembrar de onde começou a pecar. A igreja começou a pecar onde, pregador? Quando começou a fazer o sincretismo religioso, ou seja, começou a introduzir ídolos, imagens, anjos, delfos, búzios, tarôs, cristais, elementos do baixo clero do mundo espiritual, e hoje se tornou alvo de adoração e veneração, ao ponto das pessoas pagarem votos, promessas, dízimos e ofertas altíssimos, porque eles entendem, segundo a doutrina dessas religiões, que os seus pecados serão expurgados, perdoados, e você vai conseguir galgar e chegar nos céus. Lembra de onde caíste. É a cruz de Cristo que nos perdoa, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. A primeira carta à igreja de Éfeso é uma exortação para que venhamos voltar à prática do primeiro amor, de vivermos em unidade, em verdade, em bondade, em santidade, em humildade para com o Senhor e para com o próximo. A igreja de Éfeso estava perdida. Ainda assim, ela estava com um choque térmico, e sabia que aqueles que se diziam que eram apóstolos, mas não eram, mas mesmo assim, eles estavam ali venerando e os adorando, mas irritados com aquela situação, mas dentro deles estavam sufocadas, querendo respirar os oxigênios do céu. Foi quando João falou: lembra de onde caístes e volta à prática do teu primeiro amor, porque a idolatria, o politeísmo religioso desse mundo é um pecado de alto grau. Que misericórdia! No livro de Apocalipse, capítulo 22, está escrito
que fora do reino dos céus ficarão os idólatras, os feiticeiros e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Então a primeira carta, a carta de Éfeso, a igreja de Éfeso, o Espírito diz: quem tem ouvidos, ouça. Você está ouvindo o que o Espírito diz às igrejas? Você, eu, nós somos a igreja.